Thiago, Meu irmão, e tamo aí, junto? parceiro? Tudo bem por aí? Na medida do possível, as coisas vão andando, né? É isso aí, na medida do Tô possível. feliz aí em ver que a resistência tá nas ruas, que as pessoas não estão aceitando o fascismo, o racismo, né? Então, a gente segue na caminhada, vamos fortalecendo, né? Cada um da sua forma, seja rezando, seja ocupando as telinhas, ocupando as lives, seja, né, estando junto lá, impedindo com que esse fascismo seja colocado em prática, então a gente vai caminhando junto aí. Fico feliz aí da gente estar mais uma vez na caminhada, né? É a periferia, a favela e a aldeia junto, é a quebrada junto e a gente tá na caminhada aí. É isso aí. Vamos falar um pouco disso também, de fascismo. Vamos falar um pouquinho também do ato também na Paulista ontem, aqui em São Paulo, né? Mas antes, eu só quero aproveitar para falar para a galera aí que está acompanhando a gente, está entrando agora. A gente vai começar uma live para falar sobre os Guardiões da Floresta, né? A nossa segunda atividade dentro da nossa programação da Semana do Meio Ambiente, promovida pelo Coletivo Salvo Quebrada, né? Que está começando hoje, né? E vai até o dia 5, sexta-feira, né? E aí a gente vai ter uma sequência de atividades, incluindo algumas outras lives e também exibição do filme O Mel do Passado no caso, pelo Facebook, né? As lives serão todas aqui transmitidas pelo Instagram do Coletivo Salve Quebrada. Bom, quero agradecer aí a sua participação, ter aceitado esse convite, né? A gente bolou isso assim de última hora, né? Porque a gente acredita muito que o coletivo, dentro da região em que a gente está, né, localizado, não pode deixar nunca de falar também, além de falar sobre favelas e aldeias, falar sobre meio ambiente. Mas também a gente, por um lado, entende que, da mesma forma que a gente está na luta, juntamente com os povos indígenas, com os Guarani aqui no Jaraguá, de uma certa forma a gente também está lutando pelo meio ambiente, né? Então, Thiago, eu queria que você reforçasse então a sua apresentação aí, falasse de onde você vem, né? Quais são as lutas que você tem enfrentado, que a comunidade tem enfrentado, né? Principalmente nos últimos meses, né? Esse ano, para a gente poder seguir então depois com algumas outras pautas que eu levantei aqui sobre meio ambiente. Certo, Tiagão? Então, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Henrique Carai de Cufé, sou nascido e criado aqui na terra indígena Jaraguá, fica próximo à região de Pirituba, né? Jaraguá aqui fica nessa região. A gente está, né, no pé do pico, né? Nós estamos aqui, esse pouco de Mata Atlântica que resta na região. Somos nós que estamos protegendo, junto com a quebrada toda que está no entorno aí, dizendo não, né? A selva de pedra que vem avançando para cima de todos nós. Aqui no Jaraguá a gente já tivemos várias situações, né? Eu fui por algum tempo liderança, né? Me posicionava assim, hoje em dia já não. Hoje em dia me coloco como ativista, porque tendo que eu vivo uma caminhada diferente da que eu tinha antigamente, né? Que a gente já teve ações de despejo, né? De reintegração de posse movidas por políticos como Antônio Tito Costa, ex-deputado da Constituinte Brasileira, ex-prefeito e vice-prefeito de São Bernardo. Foi um dos grileiros a tentar roubar o nosso território aqui, né? Em uma das áreas, que é o Itacupé. Já sofremos muitos com a família Pereira Leite, que tentava tomar a Tecoapuaú, né? Mais uma área que nós temos aqui, né? São áreas um pouco que tem maior quantidade de famílias morando. Fora vários outros que já tentaram mover ações contra a nossa comunidade, até mesmo, né, o governo do estado, que quando conquistamos a demarcação da terra indígena Jaraguá, que passou de 1,7 hectares para 532 hectares de áreas demarcadas e protegida pelo povo Guarani que aqui vivemos, o governo do estado entrou com uma medida contra a demarcação, né, na justiça. Entrou com um mandado de segurança. Então, assim, a gente sempre sofreu muito, né? Desde
pequeno, a gente sempre sofreu com a falta da demarcação, com a terra muito reduzida, a gente sofrendo para conseguir fiscalizar o nosso território, os animais que foram, né, dizimados aqui na região, toda a fauna e flora que vem sendo ameaçada o tempo todo. E temos iniciativas de luta que ela traz o bem viver, que ela traz essa ideia, né, da proteção à vida, né? E aí a proteção do meio ambiente, ou a proteção da natureza, né? Não sei se o termo meio ambiente ou natureza, qual que seria o adequado, mas enfim, acho que é a mesma coisa. Uhum. Então, a gente já tivemos várias ações, como criação de atividades com agrofloresta, atividades com criação de abelha nativa sem ferrão, onde nós temos um filme, né, juntos aí, atividades com resgate de lagos, bacia de evapotranspiração para tratamento ecológico de esgoto, casas de permacultura, né, uma aldeia planejada, né, que é o que vemos tentando fazer em algumas terroirs. Então a gente a gente, por mais que a gente viva uma luta muito grande, né, acaba sendo obrigado a viver na resistência, nós também mostramos a nossa existência no nosso dia a dia, né, nas pequenas coisas que fazemos, que alguns de Iruá não dão tanto valor, mas que para nós faz uma diferença extremamente importante para toda a Mãe Terra. Então, a gente temos bastante atividades. Fora isso, né, agora a gente tem essa luta mais recente com a construtora Tenda, né, que comprou um pedacinho de Mata Atlântica ao lado da Tecoatu e que quer desmatar ali para construir as torres para fazer moradia. Nós nunca falamos que nós não aceitávamos moradia ou algo assim. Quando eles chegaram no começo, a única coisa que nós pedimos para eles foi: nós queremos que vocês façam um estudo de impacto ambiental e sociocultural com componente indígena para que se avalie todos os impactos que vocês vão causar. E aí eles negaram isso, né? E tentaram barganhar com a gente, tentaram nos subornar, tentaram nos corromper, tentaram nos fazer negociar para que eles pudessem fazer essa destruição sem respeitar qualquer vida que ali existe, né? Nós resistimos a isso, nós continuamos na luta, né? Até conseguimos ali, né, com mais de 40 dias na ocupação daquela área, nós conseguimos o embargue por tempo indeterminado por parte da Justiça Federal. Depois da pandemia, a gente acabou voltando para a aldeia, se recolhendo para conseguir fazer um planejamento, né? Sabendo que todos nós vamos uma hora acabar se contaminando, mas nós precisávamos ter uma estrutura, um planejamento para que não viesse a acontecer tragédias em nossa comunidade. E aí, nós se deparou há pouco tempo atrás aí com a Tenda, né, desrespeitando a ação judicial, né, uma determinação da Justiça Federal, que embargou a obra, né, e tivemos lá vários reta escavadeira, caminhão com aquele cesto que as pessoas usam para cortar a árvore pelo topo, muito trabalhador lá dentro. E entramos lá mais uma vez, né, acabamos nos expondo, saindo da nossa comunidade, indo lá, para dizer não, né, para denunciar para a Justiça Federal o que estava acontecendo, e de desculpa o que a Tenda deu para a Justiça Federal e para a mídia que a procurou, é dizer que eles erraram o endereço, né, que eles iam desmatar o lugar errado. Então, isso é um absurdo, a gente não consegue entender como a justiça consegue ser tão falha, né, e ser tão negligente com algo tão... com um crime tão claro acontecendo, né, na nossa cara ali, e mesmo assim providências não são tomadas. Então a gente segue na nossa luta como guardiões da floresta, como todos nós somos, não só os povos indígenas, mas cada um de nós que luta por um futuro melhor. Nós somos guardiões da Mãe Terra, né, nós somos parte dela e nós seguimos nessa caminhada junto. Assim, um pouco da luta que a gente vem fazendo é essa, né? Nós já tivemos o ATL online aí, que a gente vem trazendo a resistência
mesmo, né, não podendo estar junto lá em Brasília, mesmo os povos indígenas não podendo se juntar para dizer não a todo o desmatamento, a PL de grilagem de terra, a tudo que vem se colocando em prática, mas através das telinhas de celulares aí, a gente vem se comunicando com as pessoas e alertando para o mal que vem acontecendo todos os dias, né? É isso aí, Thiago. Dentro do que você falou aí sobre essa situação da tenda, dos 40 dias de ocupação, que começou, eu acho que foi no dia 30 de janeiro, não foi? 30 de janeiro e foi até o dia 10 de março, que foi o dia da reintegração, né? Isso. Depois da reintegração de posse, nós continuamos ali, né? Aí acabamos tendo que sair. Sim, sim. Eu tenho visto muita gente falar, até mesmo pela região, comentando, né, que aquele local, os guaranis estariam lutando por uma aldeia, né? E na verdade não é exatamente isso, né? Ali se luta para preservar o local, mas vocês não vê como uma aldeia, como uma extensão da aldeia, mas sim como preservação daquele local mesmo e por estar perto, vizinha à aldeia, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho aí dessa situação. Quando a tenda contratou as pessoas para vir na comunidade, tentar fazer as barganhas, tentar falar para a gente que eles já tinham autorização da FUNAI, da prefeitura, e tinha todas as autorizações necessárias que eles iam, né, fazer o desmatamento de mais de 4.000 árvores, nós dissemos para eles que nós não queríamos nada, que nós não queríamos exatamente nada, né? A única coisa que nós iríamos fazer era entrar lá para conhecer essas árvores e pedir perdão por elas, né? Pedir perdão para elas pelos Juruá que ia estar destruindo, né? E aí, foi o único acordo que nós fizemos antes de vocês cortarem as árvores, nós queremos entrar lá e queremos rezar por essas árvores. Nos dias seguintes, nós denunciamos para o Ministério Público e procuramos resposta. Por que a tenda conseguiu todas as autorizações e a nossa comunidade não estava sabendo de nada? E aí nós descobrimos que pela FUNAI ela não tinha autorização, pelo IBAMA ela não tinha autorização, né? Pelos os órgãos de licenciamento ambiental ela não tinha autorização. A única autorização que a tenda tinha era junto à prefeitura, o alvará de manejo arbóreo, né? E algumas... ela deixou de passar muita informação. Então ela conseguiu autorizações negando as informações que precisavam ser passadas. Então, quando a gente denunciou para o Ministério Público, a tenda não quis deixar que a gente fizesse ainda as rezas pelas árvores e logo nos dias seguintes ela começou o corte, né, de mais de 500 árvores ali no terreno. E aí nós ocupamos aquele terreno. Aquele terreno ele não está dentro da demarcação, ele está vizinho à terra indígena de Araguaia, ele está ao lado da Tecoatu, que é uma área já homologada lá em 14 de abril de 1987. A Tecoatu foi homologada. E existe, né, a portaria interministerial 060 de 2015 que determina que qualquer tipo de empreendimento que vai acontecer tão próximo de uma terra indígena é necessário que se façam os estudos de impactos ambientais, os impactos socioculturais, né, e que se tenha o componente indígena para avaliar todo esse estudo, para se fazer esse estudo. E também existe a Convenção 69 da OIT, que nos garante a consulta livre, prévia, informada, de boa-fé, que nos garante também, né, que qualquer tipo de ação que venha acontecer do poder público ou da iniciativa privada, que nós possamos ser consultados e ter voz, né, que nós podemos dizer sim ou não aquilo que vai afetar a nossa vida. E nada disso estava sendo respeitado ali. Então, quando nós ocupamos aquela área, em nenhum momento a gente ocupou para transformar aquela área em uma aldeia, ou nós ocupamos para reivindicar posse sobre o terreno. Nós estávamos ali reivindicando que o direito constitucional, o direito garantido pelas portarias interministeriais, o direito garantido na Convenção 69 da OIT, fosse colocados em práticas. Era isso que nós estávamos reivindicando. E aí o Ministério Público Federal chamou uma reunião de conciliação junto à construtora, a tenda, que surgiu, né, mais tentativas de negociar, né, até o Suplicy estava lá e começou a dizer assim que se a gente não aceitava 50% do terreno, né, para a comunidade. E aí nós dissemos não, que nós não estávamos ali para discutir que nós queríamos o terreno para a nossa comunidade ou que nós queríamos usar aquela luta para ganhar qualquer tipo de benefício.
que a única coisa que nós queríamos é que se fosse colocado, né, um estudo, porque o estudo ele pode provar os impactos que vão ser feitos, e se os impactos eles forem irreversíveis, a obra, né, ela se torna inviável. E nós temos certeza que os impactos que essa construtora vai trazer para a terra indígena Jaraguá são impactos irreversíveis que coloca até as aldeias em risco de extinção pelo modo de vida tradicional, aqui no Jaraguá, em específico. E aí, a construtora não aceitou fazer o estudo, continuou tentando barganhar, continuou tentando conseguir a força a esse desmatamento, e aí acabou isso indo parar na Justiça Federal. Na Justiça Federal, mais uma vez, foi tentada uma reunião de conciliação para negociação. Nós fomos lá e falamos as mesmas coisas. A gente não queremos negociar. O único negócio que pode ser feito é a tenda aceitar a transferência de potencial construtivo e ela ir construir na cidade, construir em outro lugar, né? Ou ela vender esse título, porque esse título dá vários benefícios para essa construtora. E também a Prefeitura de São Paulo indenizar, né, a construtora, nós estávamos discutindo na época, dela recebeu a indenização da Prefeitura, o prefeito, né, se resolva com a construtora, e aí deixa aquela área para se construir um parque ecológico, um centro ecológico, né, para a gente trabalhar a permacultura, para a gente trabalhar a agrofloresta, para a gente trabalhar criação nativas de abelhas sem ferrão, para que a gente possa ter o Museu da Cultura Guarani. Então, para que a gente possa mostrar para o Diruá outra forma de se enxergar o mundo, outra forma de se entender com a própria natureza. Então, a gente deu essa oportunidade para que a Tenda e a Prefeitura de São Paulo conseguisse pensar em alguma alternativa para que esse conflito tivesse acabado. A Prefeitura se negou a responder, foi conivente com todos os crimes que foram colocados em prática até os dias de hoje, e a construtora Tenda se recusa em receber a transferência de potencial construtivo, porque ela diz que para ela não é válido, porque vender, né, esse marketing, né, que ela tem a janela do Pico do Jaraguá, né, imagina, né? A gente vai vender, a pessoa que vai comprar o apartamento da Tenda vai comprar a janela do Pico do Jaraguá. Então isso para eles vale muito mais do que esse título de transferência de potencial construtivo. E aí fica uma situação complicada, porque eles querem fazer essa construção sem estudo de impactos, querem derrubar tudo, e aí coloca como se nós, comunidades indígenas, fôssemos os errados, né? Nós não estamos ali reivindicando o terreno para a parte da aldeia, né? A parte para a aldeia que serve como moradia, nós já temos as tercoás. Nós temos 532 hectares de terra para ser protegida pelo povo Guarani aqui no Pico do Jaraguá. Nós não estamos... Se fosse para aquela área, entrar na área da demarcação, tinha sido colocado quando foi feito o estudo antropológico pela FUNAI, junto Perfeito. Com a comunidade. Sim, sim. Então, ali é uma área que nós entendemos uma área de preservação ambiental, uma área que nós entendemos que precisa ter a proteção de toda a população e que, transformando em um parque municipal, nós conseguiríamos cuidar junto. A comunidade da aldeia e a comunidade que é de fora da aldeia, juntas poderiam fazer uma gestão compartilhada e mostrar para São Paulo novas formas de se olhar para a natureza. Infelizmente, a gente tem essa situação que a construtora ela acaba trabalhando muito com a mentira, com a desinformação, e aí as pessoas não entendem a realidade que a gente vem vivendo aqui, frente a esse atrito com a construtora. É uma luta que foi feita junto com alguns apoiadores, né? E que, como você bem falou, né, eu questionei, é uma luta que não é somente para os Guarani, é para toda a comunidade em volta, né? Então, tudo isso, toda essa mobilização foi feita também pensando na comunidade do Jaraguá, né? No entorno todo, em relação à segurança, às escolas, né? O quanto de impacto isso poderia trazer na região toda, né? Mas agora mudando assim um pouco saindo um pouco do contexto Jaraguá, desse contexto, esse episódio mais recente sobre a Tenda, mais recentemente agora, há 2 semanas atrás, teve um relatório
desmatamento na Amazônia, né? Que trouxe que revelou aí alguns números muito tristes de que que aumentou o desmatamento agora em 2020, né? E por conta dessas multas que ficam paralisadas, ataques a fiscais, como a gente viu também muito recentemente, fiscais do IBAMA sendo atacados, né? Será que a gente vai ter um segundo episódio, um segundo round de luta pela preservação do meio ambiente? Porque em 2019 a gente teve em relação às queimadas, né? Agora, será que a gente vai lutar contra o desmatamento? Seria um segundo, então, round, assim que a gente pode dizer? O que a gente consegue observar é que o governo ele vem pregando uma política de extermínio, né? Nós temos um governo federal que está pouco se lixando se as pessoas estão morrendo com essa pandemia ou né, se vão sobreviver. As pessoas, os trabalhadores, são descartáveis para esse governo. É um governo que talvez não esteja nem pensando em reeleição, porque vai querer conseguir colocar tudo aquilo que eles querem em prática durante esses 4 anos. Então devemos nos preocupar muito, né? Não adianta a gente pensar de baixar a cabeça, de tentar suportar os 4 anos de chicotada nas costas e tentar fazer alguma coisa quando esse mandato acabar. E pode também existir outras possibilidades desse mandato não querer acabar, né? Deles quererem se manter no poder. A gente tem aí todos os ministérios com o militarismo empenhado, né? Com falas racistas e preconceituosas, com a Damares dizendo que os povos indígenas pegaram o Covid de propósito para prejudicar o governo, com o ministro da Educação dizendo que odeia o termo povos indígenas, com o presidente Bolsonaro dizendo que os indígenas não são seres humanos, ou que estão se tornando seres humanos. Então, e além disso, né, ameaças contra a própria democracia. Né? Tanto o presidente e sua família, a todo momento, ameaça a democracia. Isso é grave, né, para um país que se diz democrático. Mas também a gente precisa olhar para esse outro lado, né, porque só a tentativa da MP 910, que é a MP da grilagem, que se tornou depois a PL, ela vem... Né? Só da sua criação, ela já incentiva tudo o crime que está sendo cometido hoje. A ação do governo de falar que a boiada tem que passar, de dizer que a Amazônia tem mata demais e coisa assim, isso incentiva para que todos os atritos que estão acontecendo na Amazônia e no campo continue, né, multiplicando, continue crescendo. Então, é preciso sim que se haja um segundo round. Se formos pensar dessa forma. É necessário. A Terra está pedindo socorro. Né? Nós deveríamos, nesse momento de pandemia, ter parado e ter refletido sobre tudo. Né? Foi um aviso. Foi um aviso que nós estamos destruindo. Não importa se foi um vírus que veio pela criação natural ou se pela criação manipulada, né? De qualquer forma, a gente somos responsáveis. A gente somos responsáveis pelo que está acontecendo no mundo. Cada um de nós. Nós somos responsáveis até mesmo quando nós somos coniventes. Né? A pessoa pode dizer assim, olha, mas eu não estou mandando ninguém lá cortar a árvore. Mas eu não estou mandando ninguém poluir o rio. Tá? Mas você está vendo e você está sendo conivente. Você não está fazendo nada para que a pessoa não faça. Ou seja, somos todos responsáveis. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos mudar. Não adianta a gente olhar para o próprio umbigo e achar que está tudo bem. Porque se faltar ar, vai faltar ar para todo mundo. Se faltar água, vai faltar água para todo mundo. Né? Então, assim, é necessário que exista uma forma verdadeira de se olhar para o povo. Né? O que está acontecendo agora é uma farsa. A gente vê um Congresso que está tentando dar tempo ao presidente, que está tentando dar tempo a todos esses crimes, né, que está empurrando com a barriga e está segurando todas essas atrocidades e fingindo que nada está acontecendo. A gente tem um poder judiciário que também está dando tempo
para que esse governo faça o que precisa fazer para destruir o mundo. Infelizmente, eles estão dando tempo, porque eles poderiam fazer algo. Né? Tanto o poder legislativo quanto o poder judiciário já poderia ter tomado iniciativas. Mas eles não vão fazer. E isso acaba sendo triste. Só respondendo aqui, vendo aqui alguns comentários, Thiago, tem o Tony Jucá. Para todos os povos indígenas brasileiros que sofreu e sofrendo com a invasão das terras. Tem também um comentário aqui do Diego. O povo, as periferias precisam se unir com as aldeias. Sinto ainda muita separação, muito preconceito. É tempo de mudar isso, de nos unirmos contra o governo, contra a polícia fascista. É bem tudo isso que a gente está falando aqui, né? Que você está falando, né? Você comentou aí sobre essa declaração também aí dos ministros naquela reunião esquisita, né? Para não falar outra coisa, né? O Ricardo Salles falando que é hora de aproveitar o momento, né? O momento que ele estava querendo dizer que é um momento de pandemia, né? Que a gente está passando, um momento de muita dificuldade para todo o Brasil, para todo mundo também, e aproveitar o momento para passar boiada, né? Ele querendo dizer que é o momento de aproveitar para dar a canetada, né? Aproveitar que os holofotes não estão direcionados tanto assim para o governo, para o Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério de Direitos Humanos, e aproveitar e dar canetada em tudo quanto é lei, da lei como atos inconstitucionais, né? E essa é uma preocupação muito grande, porque a gente precisa ficar atento a tudo, né? Atento ao momento que a gente está vivendo, de saúde pública, e atento também a esse governo que tem feito na sombra, né, esse tipo de coisa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dos guardiões da floresta, porque na essência os povos indígenas são guardiões da floresta, né? Em sua essência os povos indígenas são guardiões da floresta. Queria que você falasse um pouquinho mais desse movimento que aqui no Jaraguá que surgiu bem exatamente no momento de ocupação do terreno que a Tenda comprou ali próximo à aldeia do Jaraguá. Quando nós estávamos na casa de reza, o Davi ele fez esse grito, né? Quando a gente iria nos preparar para a luta. Então nós estávamos nos preparando para a luta e houve esse momento precisávamos dar uma resposta, né? O que nós somos, né? Por que nós estamos aqui? Por que nós vivemos, né? Nós temos nossos objetivos. A gente não precisamos achar que nós estamos aqui só para ficar olhando um para a cara do outro e aceitar tudo que é imposto para nós. Então, nós nos posicionamos como guardiões da floresta para trazer essa realidade, né? Para trazer que existe pessoas que vão continuar lutando, independente do que esteja acontecendo, a gente não vai baixar a cabeça. Então, como a gente já falou, né? A gente tem todo esse governo manipulando, né? A gente tem algumas mídias que estão servindo. Vamos tirar a máscara, o pessoal saiu daqui já, tô sozinho. Já tá jogando muito pelinho na minha garganta. Então, já teu? Nós estávamos ali fazendo essa frente de luta para que conseguimos barrar a construtora Tenda. Mas essa nossa luta ela veio muito antes da construtora Tenda. A gente já barrou muito desmatamento no mundo todo, né? Juntando as forças com outros países, juntando a força com outros povos, né? Fazendo essa união, principalmente espiritual, de reza, de fé, cantando e pedindo para Nyanderu sempre
manter a nossa força, isso fez com que a gente conseguíssemos nos erguer, né? Os nossos jovens aqui no Jaraguá, os nossos jovens aqui no Jaraguá passa por um processo de ansiedade, né, muitas vezes de depressão, que é muito grande, porque a gente vive em um conflito muito nítido, né? Que é a cidade, né, crescendo o tempo todo, né? Esse povo que se diz civilizado chegando próximo de nós e sempre trazendo a violência, sempre trazendo o racismo, a discriminação, né? O abandono dos animais, né? O julgamento, a criminalização. Então, nós precisávamos, né, pegar toda essa dor, toda essa tristeza que as pessoas acabam nos ferindo e dar um caminho para essa energia, né? Então, nós conseguimos dispersar essa energia de perto de nós quando nós dissemos não. Quando nós dissemos que não aceitamos a violência, quando nós não aceitamos a ser julgado por outras pessoas, quando nós só estamos tentando procurar fazer o bem. Então, a ideia dos Guardiões da Floresta é que todos nós sejamos assim, que todos nós nos coloquemos assim. E também, né, no dia da reintegração de posse, eu estava ali também já sem voz, cansado, né, 3 noites sem dormir, e perguntava para as pessoas, né, o que nós somos, né, o que elas eram, e todos ali estavam na mesma energia, dizendo que estavam ali para proteger e que eram Guardiões da Floresta. Então isso mostra que nós se tornamos uma unidade, por mais que nós temos vários coletivos, né, por mais que nós temos vários movimentos à parte, mas quando nós precisamos, nós somos um único, uma única família, nós somos guardiões da vida. Nós somos guerreiros que estamos aqui para garantir o futuro, né? Seja o nosso, seja das próximas gerações, mas nós estamos aqui lutando pela vida. Nós não estamos aqui querendo nada além disso. Ninguém está aqui lutando porque quer uma piscina, porque quer uma mansão, porque quer uma Ferrari, porque quer o dinheiro da tenda ou algo assim. Nós estamos lutando porque nós queremos viver. Nós queremos que as pessoas tenham direito a viver. E não tenham que ser colocada, né, para sobreviver o tempo todo nesse sistema. Então, a nossa caminhada ela segue nessa linha, né, de proteger a mãe natureza, de proteger a terra que nos amamenta, que nos dá comida, que nos dá os alimentos, e continuar protegendo. Não podemos mais aceitar que nós sejamos usados para manter um sistema dessa forma. Porque nós que mantém quem está no poder. Nós que sustentamos daqui da base, nós sustentamos os imperadores que ainda existem entre nós. Nós continuamos sustentando essas pessoas, né? E aí eu sempre falo isso porque é uma reflexão muito clara. Antigamente, você pode ver em filme, ou em revista, ou em livros, que as pessoas elas trabalhavam, né? Elas eram escravas, elas apanhavam, e aí quem ganhava, quem ficava com lucro é o dono da Casa Branca, é o rico, é o cara que comprou o escravo. Depois disso, a gente tem outras histórias de pessoas já, né, no caso dos reis, que tinham os seus servos e que tinha os camponeses, as pessoas que viviam ali, que trabalhavam, que plantavam, e ficavam com as migalhas desse esforço para que os reis ficassem com todo aquele trabalho para si. Todo o lucro do trabalho ficava para alguém que simplesmente colocava uma coroa de ouro na cabeça e ficava sentado em um trono. A gente pode fechar os olhos e dizer que isso ainda não acontece, que isso já não acontece mais. Nós podemos fechar os olhos e dizer assim, não, hoje nós somos livres. Nós temos a opção de não trabalhar para o sistema. Nós temos a opção de viver bem. Mas quem é que vai ter uma terra para viver sem depender do sistema? Quem é que vai conseguir sobreviver em uma cidade capitalista sem ter um emprego? Sem poder pagar água, sem poder pagar aluguel? Para você dar descarga, você precisa pagar a água ali. Para você, até mesmo para você matar um rio,
Para você matar o Tietê, você tem que pagar aquilo, sabe? E as pessoas acham que a gente não vive uma escravidão. Nós vivemos ainda. Ela só é maquiada, ela só é disfarçada. Mas nós somos muito mais que 70%. Se as pessoas pararem para pensar, até mesmo as pessoas que votaram nesse presidente pararem para refletir, elas vão ver que todos estão sendo só usados para manter um sistema que vai nos matar, que vai nos tirar a vida, que não vai nos deixar viver. Que a pessoa vai chegar ao tempo de sua aposentadoria, como já mexeram tanto nas reformas, e a gente nem sabe mais como é que está essas reformas que já mexeram tanto. Mas quando essas pessoas chegarem ao ponto de se aposentar, elas vão se arrepender amargamente, porque elas vão ver que nunca viveram. Que sempre foram obrigados a sobreviver dentro do sistema. Sobreviver da forma que o sistema impõe para a pessoa sobreviver. A gente não tem direito à vida. Então, é preciso que as pessoas consigam se enxergar diferente, se enxergar de outra forma. Nós não precisamos nos achar diferente do restante da vida da Terra. Nós somos muito mais de 70%, porque não é só a vida humana que está aqui. Não é só a vida humana que está resistindo, não é só a vida humana que está pedindo paz, que está pedindo, sabe, um pouco de sossego para viver. Nós temos a natureza que está implorando para que o desmatamento acabe. Nós temos, né, os rios que a cada vez mais estão secando. Nós temos o ar que cada vez mais está poluído. E por mais que muitas pessoas falem assim, olha, com quase 40% da população cumprindo com o isolamento social, o céu está mais azul. Mas e o desmatamento que está acontecendo na Amazônia? É fácil a gente dizer que nós estamos fazendo nossa parte quando a gente está sendo conivente com todos os crimes que estão sendo colocados em prática. Não podemos mais aceitar. Se o fascismo for para a rua, se as pessoas forem para ruas para bater no povo negro, para bater no povo que está morando na rua, que não tem um direito a uma alimentação, que vive de migalhas, que vive sofrendo, passando frio, morrendo de pneumonia nas ruas, nós teremos que estar lá para dizer não. Nós precisamos estar lá. Não são todos, mas alguns de nós precisamos dizer não. Nós não vamos ficar sentados aceitando com que todas essas tragédias sejam colocadas em práticas e a gente fique torcendo para alguma hora esses reis cansarem de destruir o mundo e falar assim, tá bom, agora eu não vou mais fazer nada. A história do mundo é assim, eles nunca pararam e eles nunca vão parar. Até que aqueles que estão sustentando o sistema diga basta. Basta. E aí a gente consegue mudar a forma de olhar para o mundo. Mas as pessoas precisam... Não aguente mais também, né? Oi? Ou que o planeta também não aguente mais, né? Exatamente. Nessa visão do planeta, a gente consegue, de forma clara, enxergar dois caminhos. Nós destruirmos o planeta ou o planeta nos expulsarmos. Né? Outras pandemias mais fortes chegarem, né? O próprio ar se tornar, não sei, ruim para nosso pulmão, o nosso organismo não conseguir evoluir junto com a natureza, porque a gente não, se a gente for pensar na ideia da evolução, a natureza ela tem a sua evolução própria, né? E é um poder natural que tá sempre se mostrando para todos nós. Nós podemos dizer que nós não vemos Deus, a criação, mas nós estamos nele e sentindo ele o tempo todo, a própria terra, né? E aí a gente tem como ter essa evolução natural. Quando o ser humano ele passa a se achar soberano ou se achar o próprio Deus, ele começa a se iludir e começa a retroceder a sua própria evolução natural. Ele começa a se tornar uma máquina, um exemplo. Quantas pessoas não estão aí se tornando, né, robôs, se tornando máquinas do sistema, que estão ali, né, não sabem gritar nada. Não sabem
argumentar o porquê que defendem um presidente assim. Eu estava assistindo alguns vídeos, tentando ver assim, qual que é o argumento dessa galera, para poder tentar entender. Aí você via as pessoas falando, não vai comer pão com mortandela. Eu ficava, mas o que, que a pessoa está querendo dizer com isso? As pessoas estão desmatando, as pessoas estão matando, os caras estão roubando, tá mudando a Polícia Federal para encobertar crimes, né? Tá ameaçando o Supremo, tá ameaçando o Congresso. E aí as pessoas estão preocupadas com alguém que vai comer pão com mortandela. Eu ficava me perguntando, eu falava assim, não faz sentido. Qual que é o argumento daquela... Pode ser uma metáfora, pode ser algo assim, mas qual que seria o sentido? Porque eu não consigo compreender. É tão difícil ver que as pessoas, parece que elas são, sabe, uma pequena... um pequeno grupo de pessoas que ainda está defendendo o presidente e que aí está tentando mostrar que existe um número grande. Não existe esse número grande. Né? Quem está defendendo o sistema hoje são aqueles que sobrevivem do sistema, aquelas pessoas que acham assim, quando os reis decidirem matar todo mundo, nós vamos ser os últimos, porque nós damos carinho no pé deles o tempo todo. Então, assim, essas pessoas estão tentando iludir, mas a gente está vendo várias e várias e várias pessoas da periferia, né? São as torcidas organizadas, é o movimento de luta, é o movimento da periferia, é o movimento da moradia, são os movimentos que estão se juntando e estão se tornando uma unidade muito forte contra o sistema. E aí, o que esse pequeno grupo faz? Né? Eles têm o apoio da polícia, que é a favor da ditadura militar, porque acha que a ditadura militar vai ser um caminho, né, para se colocar as coisas. Fala que na ditadura militar não se tinha relatos de violência, né? Porque a violência era cometida pela polícia, né? Quem vai comentar essa violência? Então, assim, é muito complicado. Eu vejo que existem muitos policiais bons. Existe sim. Existe pais de famílias que estão ali para prestar um bom serviço. Mas também existe, né, aqueles que param a gente na rua e dá tapa na cara se você não tem nada. Só o fato de você ser da periferia, só o fato de você ser negro, só o fato de você ser indígena. Então, assim, a gente precisa refletir. E principalmente essas pessoas que votam no presidente e que querem defender o presidente, elas precisam sentar e elas precisam procurar argumentos verdadeiros e sólidos. E quando elas pararem para procurar esses argumentos verdadeiros e sólidos, elas vão entender que não existe. Elas não vão encontrar. E elas vão saber que elas estão se iludindo em defender um governo tão fascista como esse. Né? As pessoas fizeram isso, primeiro na emoção, na ansiedade, né? Com raiva dos outros partidos, com raiva do Cunha, com raiva do Lula, com raiva de não sei quem, e aí juntou toda essa raiva e falaram assim, vamos criar um fantoche, né? Pra gente votar, vamos criar um logo. Aí apareceu o Bolsonaro falando um monte de besteira, né? Pregando ódio. E as pessoas cegas, né? Não pararam nem para observar que aquilo poderia ser verdade o que ele estava falando, que ele não estava brincando, que ele poderia realmente tentar colocar aquelas barbaridades que ele falava em prática. E agora as pessoas estão se arrependendo, as pessoas estão desistindo, as pessoas estão abrindo mão, né? Aqueles lá que estão na rua ainda defendendo, colocando essa camiseta verde e amarela e batendo nos moradores de rua, batendo nas pessoas que estão lá simplesmente dizendo não ao fascismo e dizendo sim à democracia, essas pessoas não passam de robôs de um sistema, porque elas estão ali simplesmente para servir o sistema, como se elas fossem os capitães dos matos, como se elas fossem, sabe, aqueles que servem para caçar o seu próprio povo, para não serem caçados, então eles caçam, sabe, se vendem dessa forma. Mas nós não precisamos ser assim. Eu espero muito que essas pessoas consigam refletir que não é com a ignorância, com a violência que a gente vai conseguir chegar em uma solução. Mas é o diálogo, é fazer esse entendimento, que não tem mais espaço para destruição. Né? Não existe mais o equilíbrio. Né? A destruição, ela tirou todo o equilíbrio da natureza. E a natureza está tentando se manter ainda com a gente. Ela tá nos segurando. Nós estamos tentando deixar com que a terra fique firme e que resista a todas essas atrocidades. Mas se continuar por esse caminho, vai chegar um momento que nós não vamos saber se vai existir aí no futuro para esse tal ser humano que se diz soberano à terra.
né? Então a gente precisa ter essa reflexão, né? Espero que as pessoas consigam compreender isso, né? Antes que seja tarde também. É isso aí, Thiago. A Bia tá falando aqui, ela diz assim, eu chamo essas pessoas de zumbis. É aquilo que você estava falando da pessoa, né, vazia, que a pessoa que não tem um argumento, né? E é bem isso que parece mesmo, né? Porque quanto mais a gente vê, mais essas pessoas, elas não têm um argumento forte, um argumento sério para ter uma base daquilo que ela vai falar, daquilo que ela vai defender, né? Enquanto você falava, eu estava lembrando aqui de alguns episódios, né? Quando você falou do caso da polícia, eu lembrei do episódio lá do empresário que ficou insultando um policial, né? E toda a equipe policial lá. E a gente vê como é diferente, né? Como você mesmo falou também, como é diferente o tipo de abordagem de que um policial tem com alguém da periferia e com alguém de classe média alta, como foi o caso daquele empresário lá de Alphaville, né? Que insultou, xingou, né? E mesmo assim, ele não teve uma prisão de imediata, né? O policial precisou ficar ouvindo tudo aquilo que ele falou para depois ele ser algemado e ser levado para a delegacia e ainda alegar que não se lembrava de nada, né? Tem uma crise de amnésia ali, de repente, do nada, né? E na periferia é diferente, né? Na periferia, às vezes você nem fala, às vezes você nem insulta, às vezes você nem abre a boca numa abordagem e você é maltratado, né? É, você tem ali uma ação mais truculenta, mais violenta da polícia, né? E outra coisa também que eu estava lembrando é sobre as manifestações, né? A gente vê as manifestações de Brasília, dos apoiadores do governo, que ergam faixas e cartazes sobre fechamento do Congresso, inconstitucionais no geral, dizendo assim, e nada acontece, né? Nada acontece. Tem o apoio do presidente do lado, presenciando, participando, e nada acontece. Agora, uma manifestação que é realizada em prol da democracia, né, termina com um ataque da polícia, um ataque violento e uma repercussão, às vezes, um pouco negativa também nesse sentido, né? O engraçado é que quando a gente olha de verdade, né, e a gente vai olhar assim, não, a violência ela não precisa ser aceita, né? E aí a gente tem que tentar observar o que leva à violência, né? Porque uma coisa é você ser violento, você tá ali procurando uma confusão. Outro lado é você se defender, né, de agressões, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre digo não à violência, mas eu também não vou aceitar que um bando de pessoas com camiseta do Brasil se achem no direito de me agredir ou de me matar simplesmente porque eles estão com uma camiseta do Brasil, ou simplesmente porque a ideologia racista deles diz que eles precisam me matar, né? Eu não sou obrigado a me sujeitar a fazer essa vontade, a ser pisoteado, a ser agredido, a ser queimado, né? Então as pessoas que estavam, né, no caso ali, nessas manifestações, como a manifestação que ocorreu ontem, né, elas estávamos ali ocupando um espaço, né? Iria acontecer um ato às 14 horas pró-Bolsonaro, poucas pessoas, né, pelo que eu vi, pelo que eu presenciei. E de um outro lado tinha torcidas, né, de times, tinha pessoas que não eram de torcida, mas que estavam ali, estavam ocupando a rua, sabendo que não era o certo, mas que era necessário estar ali, né? Não é certo para ninguém hoje estar nas ruas ou fazendo aglomerações, porque a gente tem o caso da Covid. Mas existia um protesto fascista, um protesto racista, um protesto que tem uma visão de nazismo, né? Uhum. Então precisava ser impedido. E algumas pessoas não vão ficar sentadas olhando isso e achando bonito. Aquelas pessoas estavam ali. Entre aquele ato, né, de pessoas que estavam pela democracia e o ato das pessoas que estavam ali a favor do nazismo, tinha a polícia. Então a polícia estava ali, entre as duas partes. Aquele bairro, existe vários outros caminhos, né? As pessoas conseguem transitar por outros caminhos.
Por isso a Paulista é tão famosa pelos atos. O que eu presenciei foi argumentos racistas, né? Não vou nem dizer argumentos, ofensas, né? Uhum. Ofensas racistas do lado dos eleitores do Bolsonaro. Algumas pessoas, né? Que nem no caso teve uma mulher que passou por nós com um taco de beisebol na mão e com ela estava com uma bandeira do Brasil e uma bandeira dos Estados Unidos. Uhum. E ameaçando as pessoas, ameaçando agredir as pessoas. A polícia foi lá e não tirou ela e nem prendeu ela por ameaça ou por estar possuindo uma arma branca ou algo assim, não, porque ela era branca, né? Possivelmente rica. Então o que o policial fez foi gentilmente abraçá-la, né? A segurar pelo braço e orientar ela que ela deveria ir para o outro lado, onde ela era aceita, né? E foi perguntado para ele o que aconteceria se aqueles outros que estavam ali protestando pró-democracia, se eles também tivessem com taco de beisebol, se eles também tivessem armados com arma branca, o que seria, o que iria acontecer? Então começou a ter ali aquele desentendimento, porque as pessoas começaram as pessoas que pró-bolsonarista, elas não foram para atos na rua sem nada na mão. Elas não foram procurando diálogo. Elas foram procurando machucar alguém, né? Se não tivesse nenhuma torcida ali, mas tivesse passando um negro no meio da torcida desse ato pró-Bolsonaro, eu tenho certeza que os negros que estivessem ali iriam ser agredidos. Eu tenho certeza que os moradores de rua ali iam ser agredidos como estava sendo lá, eu presenciei. Então, assim, a única coisa que aconteceu foi a agressão do outro lado e quem estava ali debaixo do MASP começar a se defender. Porque as pessoas não queriam avançar para lá, eles estavam ali só ocupando o MASP. Então não tinha mais nada que aquilo. O outro ato só não ia chegar ali. Aí cabia a polícia a manter eles lá do outro lado. Uhum. Só que o que a polícia quis fazer, ela começou a atirar bombas de gás lacrimogêneo, começou a atirar com bala de borracha e começou a agredir as pessoas que estavam ali. Né? Então, de imediato, as pessoas que estavam sendo agredidas, elas acabaram, né, aquelas que estavam junto e vendo as pessoas sendo agredidas, passaram a defender as que estavam sendo agredidas, que estavam sendo machucadas, que estavam sendo pisoteadas. Então passaram a se defender. Então assim, é fácil as pessoas quererem criminalizar um movimento, é fácil as pessoas quererem dizer que as pessoas estavam ali procurando baderno ou algo assim. Mas a todo momento que eu estava lá, eu não vi uma lixeira ser queimada, eu não vi ninguém quebrar nada, a não ser no momento que a polícia começou a atirar e começou a atacar as pessoas. Infelizmente, a gente vê do outro lado, né? A live vai cair agora e a gente volta, pode ser? Pode ser, aí a gente encerra, né? Isso, vai encerrar agora em 3, 2, 1.